beleza. Vamos lá, parece certinho aqui, né? Tudo certo. Vamos nessa. Vambora. Boa tarde. Correria um pouquinho, saindo alguns minutos mais cedo, que provavelmente eu preciso abastecer. Acho que dá pra chegar até em casa, mas vamos ver. Dando pra chegar em casa também eu posso. Não, eu prefiro abastecer agora do que na volta, na ida, na vinda, né? Na vinda pra cá. Vamos lá. Quarta-feira terminada, metade da semana cumprido. Na verdade, nessa semana não, porque eu só venho até amanhã. Na sexta-feira eu tenho um compromisso. E não estarei fazendo nosso videozinho aqui. Compromissos, né? Não é um compromisso. Vou regularizar uma situação documental aí. Enfim. Tem assuntos, vamos ver se eu consigo lembrar e desenvolver aqui, né? Você vê como algumas coisas realmente a gente não pode reclamar, né? Não é de bom tom reclamar, entendendo aonde a gente conseguiu chegar como sociedade ainda nessa separação cultural e nesse momento em que vivemos, pela regressão que nós conquistamos desde o ano passado com mais efetividade, né? Pela regressão. Enquanto aqui nós ainda gostamos, achamos muito engraçado importar uma brincadeirinha que aconteceu lá que começou lá no México, parece que foi no México, de quando o goleiro do time adversário chuta a bola, a gente grita, bicha! E é super engraçado isso. Aí, lógico, muito rapidamente as torcidas começaram a primeira torcida do Corinthians começou a fazer isso quando o goleiro do São Paulo, qualquer um que seja, repõe uma bola em jogo, de tiro de meta ou de falta ou de qualquer bola parada. E depois os outros times também, e aí virou uma brincadeira de todos contra todos e não tem problema. Isso é muito engraçado, isso é realmente interessantíssimo. Isso é realmente querer continuar naquele carimbo, futebol é jogo de macho. E assim ficamos e tá tudo certo, né? Com o gancho, inclusive, desse assunto que eu estou tocando, com uma coisa muito importante, que uma das jogadoras mais importantes do Mundial, da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que vai acontecer agora em junho, uma norueguesa, ela foi a melhor do mundo ano passado. Ela recebeu o prêmio e prometeu, não vou participar de competições internacionais, não vou representar o meu país enquanto essa disparidade continuar acontecendo entre futebol feminino e masculino. E ela cumpriu a sua palavra, continua cumprindo, e a Copa do Mundo vai acontecer sem ela, lamentavelmente, uma das maiores atrações dessa Copa do Mundo, que não será mais. Parabéns essa moça. Eu não sei o nome, eu não peguei o nome, eu só li a notícia ouvi a notícia de passagem. Então, enquanto nós aqui, eu gosto de usar o futebol porque ele retrata muito bem comportamentos muito básicos, já que confundimos comportamento de futebol com tantas outras coisas, né? Então, quando eu falo de futebol, eu estou falando de sociedade, principalmente no Brasil.
Por que aqui eu não separo, em outros lugares eu posso separar? Porque eu posso separar, por exemplo, a torcida inglesa, que durante tanto tempo foi de uma violência extrema, de atitudes insanas, imbecis, violentas, mortes e tudo mais, os hooligans, né? E que sua população, sua sociedade não tinha isso, não sentia isso no seu dia a dia. Então, dá para separar como um inglês pensa em futebol e como ele pensa em sociedade, em coletivo, certo? Ok? Beleza? Então, vamos para outra parte agora, continuando. Enquanto aqui nós rachamos de rir, oba, chamei o goleiro de bicha, viva! Na França, a última rodada do campeonato francês, que aconteceu, se eu não me engano, 2 ou 3 semanas, ela contou com o apoio de jogadores, dirigentes, técnicos, comissões técnicas, todo o apoio do aparato inteiro do futebol francês, que já é um futebol milionário há alguns anos, no apoio, no combate, não no apoio, no combate à homofobia. Já que era também naquele dia da última rodada o Dia Mundial do Combate à Homofobia. Então dá pra gente entender onde a gente está? Dá pra gente entender que estamos na contramão concreta, efetiva, de alguma evolução social próxima dos parâmetros que países europeus, graças a muita luta e muito sofrimento, também alcançou? Dá para se entender por que é possível ter, por exemplo, um partido nazista na França? Porque a sua sociedade, em maioria, sempre irá repreendê-lo. A sua camada de representatividade sempre acontecerá, sempre existirá, em qualquer lugar. É importante que hajam representantes do fascismo para dar sua cara e mostrar para nós que o fascismo ainda existe, que as pessoas ainda pensam assim. É importante dar liberdade para eles se expressarem. Como eu já disse, é o terceiro dia que eu falo a mesma coisa. Uma prática política inclusiva, ela permite que a resistência, que a oposição exista. Uma prática meritocrata, conservadora, ela não permite a existência da oposição. Ela usa os seus artifícios para destruir a oposição. Voltando. Então deu para fazer um paralelo aí do que a gente tem para crescer ainda, né? Vai um time de futebol hoje fazer uma campanha contra a homofobia. Coitado, vai ser execrado pela própria torcida. Eu vejo com muita tristeza ainda o que acontece. Acontece uma coisa que me deixa extremamente triste. A gozação dos torcedores e o silêncio de torcedores do Corinthians, inclusive eu, quando se brinca com a torcida organizada oficial homossexual do Corinthians, que é o Gaivotas da Fiel. Eu acho isso simplesmente fantástico. Simplesmente fantástico.
Eu me orgulho profundamente do Corinthians ter sido no Brasil a primeira torcida a apresentar uma torcida homossexual. Eu não me incomodo com eles, não acho que eles precisem ser satirizados, não acho que eles precisem ser utilizados pela infeliz homofobia dos outros. Enfim, é isso aí, é isso aí. A quem se propõe a defender os pobres e minorias em direito, que defenda demais minorias. Parabéns, parabéns. É motivo de muito orgulho para mim. Não é um motivo que eu escolheria o Corinthians para torcer. Eu escolhi o Corinthians para torcer quando eu tinha 6 anos de idade. 6 para 7 anos, não, talvez 7 anos de idade. Quando o Corinthians foi para a final do Campeonato Brasileiro de 76. Tomou um couro do Inter de Porto Alegre, mas foi ali que eu conheci e comecei a ver. Convencido pela Ana, a empregada de casa, a moça que cuidava da casa, da gente, contando a história de que o Corinthians não era campeão há muitos anos e tudo, e era um time muito popular, que todo mundo gostava e tal. A culpa é dela. Obrigado, Ana, obrigado. Nos últimos anos, principalmente, eu só posso ficar tranquilo. Depois do rebaixamento, realmente a gente pode ficar sossegado. O corintiano é um cara muito bem resolvido. Quis falar sobre isso. Tem o Marco Villa, o Marco Antônio Villa. Você não vai deixar eu passar, né? Você não vai ter jeito, né? Ele sabe andar, né? O Marco Antônio Villa, ele é um professor de história renomadíssimo, que ficou famoso ao participar de programas, fazer participações especiais no Jornal da Cultura, por suas posições bastante letárgicas contra a esquerda brasileira. Olha, ele não sai, ele não consegue sair. Obrigado. E ganhou a simpatia de muita gente por conta disso. Ele fazia uma resistência muito forte aos governos petistas, ao Lula. Não sei desde quando, mas isso tomou um volume maior quando dos processos de impeachment e prisão do Lula e tudo mais. Ele tem realmente uma visão bastante radical disso, que eu respeito. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma coisa muito rara aos resistentes à esquerda, ao PT, que hoje vemos, que é o fato de que ele é crítico com todo mundo. E ele foi crítico ao Bolsonaro quando ele ainda fazia campanha. Ele recebeu o Bolsonaro no seu programa para fazer uma entrevista. Eu me lembro que eu comentei sobre isso. Aonde ele fez... vou ter que pôr gasolina mesmo, ó, tá piscando já. Aonde ele fez perguntas simples que o Bolsonaro não sabia responder. Aquela imbecilidade de respostas de... O que o senhor pensa da política econômica externa do Brasil? Isso quem tem que ver é o ministro da Economia, é o Paulo Guedes. O que o senhor pensa sobre a política de defesa das fronteiras do Brasil? Isso quem tem que ver é o Sérgio Moro, ministro da Defesa, da Segurança. Você entendeu? Então, assim, ele foi bastante crítico em relação a isso. Olha só o carro, aonde foi parar o carro? E acabou começando a ganhar inimizades a partir daí. Mas ele seguia, funcionário fixo da Rádio Jovem Pan, uma rádio declaradamente bolsonarista. Não só direitista, extremista, mas bolsonarista. Simples assim. E ele sempre manteve uma postura crítica, não porque é o Bolsonaro, mas pelo sentido de que ele enxerga no Jair Bolsonaro uma pessoa incapaz, uma pessoa inconstante, uma pessoa incompetente. E ele tem um microfone na mão. Ainda estamos num país cuja liberdade de expressão deve ser respeitada, por mais besteiras que se possa falar.
E ele deve ter incomodado a ponto de alguém em algum lugar lá em cima, de Brasília para baixo, ter entrado em contato com o fiel Tutinha, proprietário da Rádio Jovem Pan, para que afastasse Marco Antônio Villa das suas atividades. E uma coisa engraçada, infelizmente engraçada neste sentido, é que sempre há disque, sempre há, não foi bem isso, foi aquilo. Só que hoje as pessoas, você não pode fazer uma coisa com uma pessoa letrada, com uma pessoa que não tem medo de oposições, nunca teve, isso há que se deixar claro como postura do Marco Antônio Villa. Ele criticava Lula, PT, Dilma, quando eles estavam no governo, ele criticava veementemente. Então ele não tem medo da situação para poder falar as coisas. E não deve ter mesmo, tá tudo certo. E acontece que ontem ele acabou o programa, o horário do programa dele, e ele foi comunicado pelo diretor de comunicação da rádio de que para ele se afastar durante um período de 30 dias. E isso foi rápido para se repercutir, porque o Marco Antônio Villa tem redes sociais, tem canal no YouTube, ele se comunica. E rapidamente vários órgãos de comunicação oficiais e não oficiais passaram a notícia de que Bolsonaro ordenou o afastamento do Marco Antônio Villa. E o Villa foi procurado por outros jornalistas, outros órgãos de imprensa, e explicou isso pelo canal dele, tudo. Não, acabou o programa, o diretor veio me chamar e falou que eu estava afastado por 30 dias. Só isso. Não sei de onde veio, ele falou, não foi de mim que saiu a ideia de que foi o Bolsonaro que mandou me afastar. Mas não sei de onde veio, só recebi esta informação e estou pensando no que fazer, se vou pedir demissão, se vou seguir minha vida, enfim. Mas não estou indo trabalhar por ordem da empresa que me remunera. Beleza. Ao final da tarde, o próprio departamento de comunicação da rádio, parece que através do mesmo diretor que o afastou, emitiu um comunicado de que a esquerda estava espalhando fake news percebe como é que se fala? A coincidência de termos entre um certo tipo de pessoa. Então a esquerda está passando fake news, tá ok? De que foi o Bolsonaro que mandou o Villa afastar o Villa. E não é verdade, a verdade é pura e simplesmente uma: o Villa está de férias. Aí, mano, estamos em 2019 com meios de comunicação ágeis, meios de comunicação, formas de se identificar informações, de se verificar informações, comunicações, mesmo oficiais ou não. E o Villa, pouco depois, esclarecia: não, eu não estou de férias. Me falaram, eu fui comunicado pelo diretor de que eu estou afastado por 30 dias. Não assinei férias, nunca tirei férias, e vou continuar trabalhando aqui nas minhas coisas, e depois eu vou decidir se eu continuo na Jovem Pan, se eu peço demissão, se eu vou seguir alguma outra linha de atividade. Pronto, acabou. Ou seja, sempre há mentiras. E aí uma coisa que eu olhava e falava assim: não, meus youtubers eu recebi notificação. Dois dos youtubers que eu acompanho, esquerdistas, lógico,
falando a mesma coisa. Bolsonaro mandou demitir Marco Antônio Villa. E as duas vezes que eu olhei, eu falei, não sabendo da história inteira, falei, não aconteceu. Não, é exagero deles. É perseguição deles também, porque eles exageram também. Tanto o Henri Bugalho quanto o Gabriel do Nada Se Cria. Mas, quando veio a informação, mais tarde, depois desses comunicados, de que a informação mentirosa do dirigente, do diretor de comunicação da rádio, aí eu falei, cara, é possível que seja. Agora ficou muito claro para mim que pode ser verdade. Pode ser que realmente, não sei se Bolsonaro, mas alguém da alta cúpula dirigente deste país, legitimamente eleitos, por sinal, tenha realmente solicitado o afastamento do nobre professor Marco Antônio Villa, historiador. Crianças, fiquem quietinhos, crianças. Ixi, esqueci. Ai, caramba. Vou voltar. Esqueci. Vou pôr gasolina, cara. Preciso pôr gasolina. E é por aqui, ó. Vou por essa. Ah, não dá pra ir por aqui. Até dá. Sabe como a justificativa ficou muito merda, ficou muito bostona. Eu acho que é possível sim que tenha havido. Porque a justificativa ficou infantil, né? E aí ficou meio fora de disfarce, né? Então tá aí. Mais uma lambança que não dá para explicar direito, né? Como quase nada desse governo dá para explicar direito. Não é bem assim. Nunca é bem assim. É igual a campanha, eles estão fazendo uma campanha quase muito parecida com a campanha que o Temer fazia sobre a reforma da Previdência. Tire dúvidas e tal. E aí eles contam como se fosse uma novidade. Eu acho interessante isso, como se fosse uma novidade. Quem ganha menos, paga menos. Quem ganha mais, paga mais. Olá, tudo bem? Completa para mim em comum, por favor. Isso. Isso aí. Até já. Oi? Vamos lá, terminar aqui. Chegar até em casa porque já abasteci. Só para terminar, para explicar melhor aqui o que eu estava falando agora há pouco. Deixa eu só arrumar aqui, ó. Reseta. Beleza, o outro continua. Próxima vez você já... 37,3 por litro, você viu? Ok. Só para terminar, explicar o que eu estava falando. A propaganda nova como se fosse uma campanha para esclarecer a população sobre a reforma da Previdência, é louvável, tem que se fazer mesmo. É importante que se explique. Só que assim, é engraçado, para você ter uma ideia do nível que essas pessoas são ao imaginar o nível da população. Qual é o tipo de dúvida da população? Então eles forjam como se alguém tivesse, alguma pessoa comum tivesse perguntando na rua, em qualquer lugar. Então chega um cara e fala assim, ó, eu ganho salário mínimo, eu vou ter que contribuir mais com a reforma da Previdência? Aí entra o esclarecimento. Não. Para você entender, na nova reforma da Previdência, quem ganha menos, paga menos. E quem ganha mais, paga mais.
É importante esclarecer isso. Governo federal, Brasil acima de todos. Beleza. Pátria Amada Brasil. Não, eles estão com isso. Pátria Amada Brasil. Só preciso explicar alguma coisa, uma coisa muito tranquila para essas pessoas, que a explicação está dúbia. Tá? Primeiro, já é assim. Sempre foi assim. Quem ganha menos, paga menos, contribui menos, com percentual menor e valor menor de dinheiro. E quem ganha mais vai até um teto hoje de 642, se eu não me engano. Isso é fato. Pronto, acabou. Segundo, ele está querendo fazer entender que vai ser um desconto menor. Isso não foi nem discutido ainda. Não será um valor de desconto menor, um percentual menor. Não será. E posso te falar, enquanto essa reforma da Previdência ainda tiver tirando benefícios abusivos e alucinantemente abusivos da classe política que vai votá-lo, ele não vai passar. É só o que eu acho. Beleza? Então é isso, gente. Esclarecimentos aí à parte. Lamentos, né? E enfim, vamos seguir, tentar aprender, tentar melhorar, tentar evoluir. E agora eu tenho mais umas 3 horas e meia de trampo para levantar uma graninha e ao menos não aumentar o déficit. Já é alguma coisa. Beleza? Beijo do gordo, até mais tarde. Tchau, tchau, até amanhã.